Olá, muito bem-vindo a mais um SPN TV News aqui pela RPTV, canal 8 da NET aqui de Americana, para uma das regiões mais desenvolvidas do estado de São Paulo e também do Brasil. Estamos ao vivo, não, né? Ao vivo, vai ser executado esse programa logo mais às 6 da tarde, nessa sexta-feira, exibido, aliás. E também amanhã, no sábado, a partir do meio-dia, se não me engano, né? Fazer um resumo das principais notícias políticas e também econômicas e da nossa sociedade aqui no SPN TV News, Sociedade, Política e Negócios, dessa semana que começou dia 22 de abril, terminando hoje dia 26 de abril de 2019. O fato mais importante, sem dúvida nenhuma, foi a condenação do ex-presidente em terceira instância. Vamos falar a respeito disso um pouquinho e também falar por que das diferentes formas que isso foi divulgado pela imprensa e também da aprovação na Comissão de Constituição e Justiça dessa primeira parte da reforma da Previdência. Vamos colocar alguns vídeos também. Por que a reforma da Previdência ainda causa tanto problema? Por que é tão difícil aprovar isso? Tem um vídeo, inclusive, que vem aí da Globo News, que eu vou estar mostrando para você. A intenção real de grande parte aí da oposição de não deixar aí, ou pelo menos dificultar o máximo possível a aprovação da Previdência, que estava estimada em 1 bilhão e 200 milhões de reais nos próximos 10 anos, mas o pessoal não quer que passe de 500, porque daí vai dar uma certa dificuldade para os próximos governos e vão colocar a culpa aí no presidente Bolsonaro. Daqui a pouquinho a gente fala sobre isso, ok? Mas a gente começa essa semana a respeito da Comissão de Constituição e Justiça, que aprova o parecer aí da reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça, e agora a coisa começa a realmente ficar séria. Vão ser aí mais 40 sessões, a coisa vai ser complicada. O pessoal quer aprovar antes do meio do ano, uma coisa que vai ser bem difícil, mas há a possibilidade. Nessa história toda, o presidente Bolsonaro vai indicar aí, já indicou, aliás, o assessor de Maia para a embaixada em Roma. Temos aí a foto? Tem muito a ver com a história, mas tudo bem, a respeito aí do Bolsonaro. É a notícia aqui da Folha de São Paulo. O Supremo reduz pena de Luiz Inácio Lula da Silva no caso do Triplex. Essa é a manchete da Folha de São Paulo. Mas a manchete que seria correta é: Lula é condenado em terceira instância no caso do Triplex. Então temos aí manchetes diferentes sobre o mesmo assunto. Porque, na verdade, agora o ex-presidente foi condenado em terceira instância. Primeira instância, Sérgio Moro. Segunda instância, TRF4. Terceira instância, o Superior Tribunal de Justiça, né? Que reduziu a pena, achando que a pena que foi imposta pelo TRF4 de 12 anos e 1 mês foi uma pena muito forte, né? 29 milhões de reais de multa, baixou para 2 milhões, entre outras coisas. Mas o que vale lembrar nesse caso aqui também é que a condenação aí do ex-presidente em terceira instância, ela fica muito próxima da condenação do juiz Sérgio Moro de terceira instância. A diferença em meses, aproximadamente 7 meses e 10 dias. Então, dependendo da notícia que você vê do meio de comunicação, você vai ter a mesma informação dada de maneira diferente. Ou seja, né, a gente sabe da tendência do viés de direita de alguns meios de comunicação, do viés de esquerda de alguns meios de comunicação. A gente tenta aqui mais ou menos chegar no centro, mas obviamente mais para a direita do que para a esquerda, né? Essa mais ou menos a nossa linha editorial. Por quê? Porque você vai ficar sabendo das coisas realmente do jeito que elas são. Daí você tira a sua própria conclusão, porque a gente não pode já chegar com a notícia distorcida para você. Bom, depois de ficar aí parada 62 dias na Câmara, a reforma da Previdência tem aval da Comissão de Constituição e Justiça. Foi o que nós dissemos agora, está aí a comissão. Aliás, essa bancada da chupeta, essas mulheres aí que vocês estão vendo, a Maria do Rosário, a Gleisi Hoffmann, que não conseguiria se reeleger senadora, virou agora deputada federal e está lá atormentando a vida do pessoal, juntamente com a Érica Cocai, entre outras, né? Pessoal da chupeta, que a gente fala, a bancada da chupeta, que o pessoal chora, tentando atrapalhar de qualquer maneira. Vamos falar nisso. Vamos puxar aquele vídeo lá do fundo, por favor, o Arthur, onde nós temos aí a Globo News. Eu estou trazendo a Globo News, que já tem um viés esquerda, você sabe disso. Mas aí uma história que foi ouvida por um dos repórteres, comentaristas
lá da Globo News, que fala o porquê da não aprovação aí da reforma da Previdência da maneira como o Paulo Guedes e a equipe econômica querem, né? Para não dar aí ganchos ao sucesso do presidente Bolsonaro. Quem disse isso não sou eu, é o pessoal da Globo News. Vamos colocar para o pessoal ver em casa? Também nessas minhas andanças pelo Congresso, sabe o que eu ouvi? Estava um bate-papo, uns 3 deputados conversando, cheguei pertinho para ouvir a conversa e pensava falando, olha, nós temos que trabalhar para aprovar um projeto da reforma, tem que aprovar a reforma da Previdência. Mas essa economia pode ser nem de 800 bilhões, tem que ser na faixa de 500, 600 bilhões, porque aí o Bolsonaro não consegue se reeleger. Então a gente aprova a reforma da Previdência, fica bem ali perante a população, mas com uma potência fiscal baixinha para não garantir a reeleição. Tá certo? Eu só coloquei para você, nós estamos aí no 4º mês do presidente Bolsonaro, os deputados da oposição já pensando em reeleição, ou seja, daqui 4 anos, lá na frente. Ou seja, qualquer coisa correta que o presidente Bolsonaro venha fazer, eles vão estar aí batendo de encontro, né, confrontando, para que de repente o presidente não tenha aí sucesso, né, para que eles voltem a acontecer. O que está acontecendo mais ou menos na Argentina? Lá o presidente Macri fez uma reforma meia boca, como disse o próprio presidente Bolsonaro, e agora há a possibilidade da Cristina Kirchner ser reeleita, ela que está quase presa também, pelos mesmos motivos dos presidentes que estão sofrendo problemas aqui no Brasil, no caso do Lula, no caso da Dilma, no caso de outros presidentes. Aliás, por falar em presidente, temos aqui também mais uma do Fernando Collor de Mello, e que o Ministério Público está pedindo aí a sua prisão, 22 anos de cadeia, e que ele devolva aí 60 milhões de reais em um dos processos que o ex-presidente, que agora é senador pelo estado de Alagoas, aliás, tem que dar os parabéns aos alagoanos que elegem aí a senador da República, Fernando Collor de Mello, também Renan Calheiros, senador da República, o filho do Renan, governador do estado de Alagoas. A gente sabe que a democracia tem disso, né? Só que depois o pessoal não pode reclamar. Alô, pessoal de Alagoas, né? Mão na consciência, Fernando Collor de Mello, Renan Calheiros, o filho do Renan, governador do estado de Alagoas. Brincadeira, né? Tem essa do Renan, do Fernando Collor, para a gente colocar na sequência também aí, Arthur? Vamos colocar? Conseguiu achar? Não? Tá bom, então não tem problema não, a gente coloca logo mais na frente, né? Seguindo aqui no resumo da semana, a gente estava falando aqui do ex-presidente, que a defesa do ex-presidente está preparando aí um novo recurso e não aceita outra decisão que não seja o ex-presidente inocentado. Isso aqui é a defesa do ex-presidente. Candidata do PSL confirma ao Ministério Público que foi laranja do ministro do Turismo. Coloca a foto da senhorita aí, pra gente, né? Ela disse que foi laranja do ministro do Turismo. A pergunta que não quer calar, será que ela recebeu algum para ser laranja? Não só do PSL, né? Temos laranja também aí do PSDB, laranjas do PT, laranjas do PSB, todos os partidos, porque essa lei que foi aprovada, onde tem que ter uma certa porcentagem de mulheres candidatas a qualquer cargo eletivo, né? No caso, deputado estadual, deputada federal, entre outras aí, muita falcatrua vem acontecendo por aí. Daqui a pouco a gente vem aí falar mais a respeito da aprovação em segunda, da condenação em terceira instância do ex-presidente e também da CCJ, né? Bom, seguindo por aqui, a oposição, não contente com a passagem dessa fase da reforma da Previdência, disse que vai recorrer contra o resultado da Comissão de Constituição e Justiça da Previdência, né, da Previdência Social. O senador apresenta pedido de impeachment de Toffoli Moraes por abuso de poder. Aí o presidente do Supremo Tribunal Federal, que está aí tentando calar a boca da imprensa, ele, o ministro Moraes, presente do ex-presidente Temer. Esse é o senador aí que está propondo o pedido de impeachment do Toffoli de Moraes por abuso de poder. Aliás, é a última instância, né? Quem é que fiscaliza a última instância no Brasil? Seria o Conselho Nacional de Justiça, CNJ? Procura saber quem é que está no CNJ para você ver se vai ter alguma fiscalização ao Supremo Tribunal Federal, né? Aliás, essa é a história do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça. Não sei se você se lembra, dia 10 de abril era para ter aí uma pauta a respeito da prisão após a segunda instância. Foi retirada de pauta e tal. Por quê? O pessoal já estava
sabendo que as pressões iriam ser tantas ao Superior Tribunal de Justiça que o ministro Félix fez aí a condenação em segunda instância e baixou aí a dosimetria da pena do ex-presidente. Então a coisa estava mais ou menos arquitetada, se é que me entendem, né? Mais ou menos isso aí. Bom, aqui em Americana, vereadores tiram fotos sentados no meio da rua, vazia, para mostrar fracasso da área azul. Está aí o Rafael Macris, também com... me fugiu o nome dele agora. Me ajuda aí. Walter Amado. Obrigado. Walter, desculpa aí, viu, Walter? Olha o seguinte, pessoal, a gente tem aqui também pelo menos aqui na cidade americana, 2 pontos aí que estão sendo a sustentação da campanha do próximo ano. Ou seja, a Zona Azul estendida pela Estapar, Prefeitura de Americana, e também o DAI. O que o pessoal está usando a Zona Azul expandida aqui da cidade americana, que é uma coisa impopular, todo mundo sabe disso, e também do DAI, Departamento de Água e Esgoto, que está fazendo um monte de reforma para a cidade toda. Problemas tem um monte, e vão ter durante muito tempo, mas não foi o prefeito atual que fez esse problema acontecer. Aliás, ele está tentando resolver. Também não estou aqui puxando o saco do prefeito, não, muito pelo contrário, né? Aliás, hoje no programa da rádio falamos bastante a respeito disso, porque o pessoal do DAI tem que dar uma solução, pelo menos por enquanto, na qualidade da água, porque o que a gente recebe de vídeos e de reclamação pela qualidade da água suja, água com cor aí de barro, com cor aí de cinza, enfim, a gente sabe dos problemas que o DAI vem enfrentando aqui na cidade americana. Mas alô, Zapia, alô, o pessoal tem que dar um jeito nisso, né? Porque eu sei que vai demorar, vão construir aí tantos reservatórios, tantos milhões de litros de água, vão resolver o problema da falta d'água aqui na cidade? Até acredito que sim, vão trocar todos os encanamentos antigos, mais de 50, 60 anos, também acredito que sim, mas isso vai demorar. E até que isso aconteça, o que a população faz? Vai reclamar todo dia do DAI, né? E aí o que acontece? Vereadores de plantão estão aí, né, utilizando como trampolim eleitoral essa história do DAI e essa história, vem para cá, bonitão, e essa história também aí da Zona Azul expandida aqui na cidade americana. Isso vai durar durante muito tempo. Bom, o PROCON de Americana volta a fiscalizar comércio depois de 2 anos. Equipe não tinha credenciais para trabalhar, dependia muito da ajuda dos fiscais da cidade de Campinas, né? Essa é uma outra crítica que o pessoal está fazendo, que o PROCON da cidade americana já devia estar nativa já há muito tempo, e agora o Alex Yuri está aí botando o pessoal realmente para trabalhar, montou uma equipe, porque o PROCON ele é necessário, tá aí o Alex, o pessoal, a equipe toda, o prefeito Omar. O PROCON realmente é necessário na cidade de Americana. Em qualquer cidade, o PROCON é necessário para atender aí os anseios, né, e as dúvidas e também os problemas que a população vem enfrentando aí no dia a dia. Benefícios fiscais do governo às fábricas automotivas somaram 54 bilhões em 16 anos. Só para você ter uma ideia, 54 bilhões em 16 anos são os incentivos fiscais que o governo federal vem aí presenteando o setor automotivo. O carro brasileiro é um dos mais caros do mundo, né? A gente tem o mesmo veículo, por exemplo, fabricado aqui no Brasil, que é exportado para a Argentina pela metade do preço, ou lá nos Estados Unidos ainda mais barato do que isso, né? Agora, o que a gente reclama e o que a gente observa é que outros setores da economia não têm esse tipo de benesse. Por exemplo, o setor têxtil. Ele não me acompanha, você não me acompanha, né, Arthur? O setor têxtil aqui da cidade americana que está quase quebrado, ou praticamente quebrado. O setor calçadista de Franca, se não está quase quebrado, está perto disso também. Lógico, o pessoal vem se modernizando, vem aí brigando, mas brigar com os chineses, mais de 1,3 bilhão de habitantes. Você imagina isso, a mão de obra farta e barata e sem os impostos que o povo brasileiro, no caso aqui, paga, tanto no setor têxtil, calçadista e outros mais, né? Você imagina a competição injusta. Aliás, o setor têxtil sempre foi utilizado aqui por partidos passados que governaram o Brasil, no caso do presidente, está preso lá, ex-presidente Lula, a Dilma também, como moeda de troca aí para o setor de commodities brasileiro,
exportação de aço, de ferro, né? Do minério de ferro, exportação aí também de carne bovina, carne suína, enfim, o agronegócio se expandiu demais, obviamente, porque a China compra tudo que o Brasil produz praticamente. O Brasil e outros países, né? Porque é muita gente, é muita boca para alimentar. E o setor têxtil foi largado aí, você vê o que acontece. A Americana foi sempre uma cidade com economia voltada ao setor têxtil. Tanto aqui a região do polo têxtil, que não é mais, né? A gente sabe disso. A gente tinha não sei quantas mil empresas têxteis aqui na cidade americana. Se tiver algumas dezenas, é muito, né? Pessoal que conseguiu aí, a duras penas, conseguir ficar com a porta aberta e brigar com os chineses. Muita gente está exportando, aliás, importando coisas da China, coisas também da Ásia que vem, o próprio algodão que vem de outros países, Egito, Turquia, até do próprio Vietnã, muita coisa vem de lá também. E o pessoal tem que fazer isso, porque senão não sobrevive não, né? Bom, após 18 dias mudando de câmera, agora bonitão, a Petrobras volta a aumentar o preço da gasolina nas refinarias. Aliás, isso é um absurdo também. A gente tem aqui a região, a nossa região aqui de Americana, e também a região lá de Ribeirão Preto, várias regiões aí no centro do país também, com muita cana de açúcar. Álcool, o litro do álcool a R$ 3,10, R$ 3,50 em alguns pontos do país, é um absurdo, né? O Proálcool que nasceu aqui na cidade de Piracicaba nos anos 70. Antigamente, a gente não tinha o álcool combustível, o etanol, né? E hoje em dia a gente tem a tecnologia do carro flex, gasolina e álcool. Mas o que tem de imposto federal, imposto estadual e também algumas coisas aí do município, você tem aí o preço do álcool, além dos usineiros, né, que nadam de braçada. Aumentou o preço do açúcar no mercado internacional, para de produzir álcool e vão produzir açúcar. Baixou o preço do açúcar no mercado internacional, deixa de produzir açúcar, vão produzir álcool. E assim vai nessa história toda, e quem paga a conta é sempre você, consumidor brasileiro. Álcool a R$ 3,10, além das falcatruas, além às vezes, né, não são todos, a gente sabe disso, a gente está pagando pelo álcool e está recebendo água. A gente está pagando pela gasolina mais de 4 e cacetada também, está recebendo outros produtos misturados à gasolina. Além de você estar pagando, por exemplo, por 1 litro de combustível e está recebendo aí 800 ml. Muita coisa acontece, tantos golpes aí nos postos de combustíveis aqui da nossa região, do Brasil todo, né? Agora pagar R$ 3,10 litros de álcool, R$ 3,20, R$ 3,50 é um roubo, para não falar outra coisa, né? Alô, Bolsonaro. Alô, novo presidente da República, nova equipe econômica, daí reclama dos caminhoneiros com diesel no preço que está. É isso aí, o pessoal tem que realmente reivindicar, trabalhar e ganhar. Agora trabalhar de graça também não dá, né? Bom, mais de 7 milhões de brasileiros estão renegociando aí a dívida do cheque especial, que é um outro absurdo, né? A gente tem aí o nosso ministro da Economia, o Paulo Guedes, falou uma verdade outro dia que foi sensacional, você deve ter ouvido, mas eu vou repetir aqui. O brasileiro está largando a mão de ser bobo até certo ponto. Por quê? Nós temos aqui 5 bancos, né? Temos aí Banco do Brasil, Caixa Econômica Federal, Santander, Bradesco e outros aí, os maiores, 5 grandes, né? Temos aí a Petrobras, que tem o monopólio da comercialização dos combustíveis aqui no Brasil. Está aí a Petrobras, né? Então são 6 empreiteiras, todas elas envolvidas aí em suborno, em tudo isso que vem acontecendo há muito tempo aí pela Operação Lava Jato, que você ficou sabendo com certeza. Então vamos lá, 5 bancos, uma distribuidora que monopoliza o petróleo e combustíveis no Brasil, 6 empreiteiras e 220 milhões de patos, né? Eu, você e os outros patos que bancam tudo isso, né? Lá nos Estados Unidos, por exemplo, distribuidora de combustível, você tem mais de 60, né? São mais de 60 distribuidoras de combustíveis. Banco nos Estados Unidos, você perde. Quer dizer, vai faltar mão, vai faltar pé para você contar quantos bancos existem por lá. Lógico que tem os maiores, os menores, mas que você tem uma facilidade de escolha. Empreiteira, então, em cada cidade você tem 6, né? Aqui no Brasil, as maiores você sabe quais são, né? Aliás, são 7, né? São as 7 irmãs, que a gente sempre fala, Odebrecht, OAS,
Bom, e outras mais que você já sabe. Não vou ficar aqui lembrando, dando crédito para esse bando de bandido. Tem muita gente decente também, mas a gente sabe que o pessoal está envolvido até o pescoço em corrupção ativa e corrupção passiva, ok? Seguindo por aqui com o nosso resumo da semana, agora chegou aqui ao estado de São Paulo e chegou também ao PSDB. Delator cita aí 24 milhões a Paulo Preto. Cadê o Paulo Preto? Tá aí. Tá preso também, né? Fala em caixas de dinheiro de propina em obras na Marginal. Se você imagina 24 milhões em caixas de dinheiro em propina na Marginal, em algumas reformas feitas aqui na Marginal Tietê, Marginal Pinheiro na cidade de São Paulo, você imagina na hora que chegar no Rodoanel. Se você imaginar que o tal do Paulo Preto foi descoberto em contas dele em paraísos fiscais mais de 150 milhões, ele que era apenas um diretor da Dersa, você imagina no primeiro escalão. O diretor da Dersa deve ser terceiro, quarto, quinto escalão, né? Agora você imagina no primeiro escalão do estado de São Paulo, quanto de dinheiro já rodou nessa história. Aliás, tem uma outra boa aqui também, que eu vou emendar nessa história da CPI aqui, que fala do José Serra. Dá para você colocar para a gente? Você tem aí, né? Você tem a de Zé Serra? Cadê o Zé Serra? É notícia de hoje. Deixa eu só pegar aqui o Zé Serra. Cadê o Zé Serra? Tá aqui. Aqui, ó. O PSDB cobrou aí, segundo o portal UOL, 97 milhões em caixa 2. Apontam delações. Uma dessas aí do nosso amigo Paulo Preto. Só o José Serra ficou com quase 40 milhões de reais nessa história toda. O pessoal vai falar que foi para a campanha eleitoral. Deve ter sido. Mas sempre tem sobra de campanha, né? Sobra de campanha que faz aí a alegria de muita gente. Então tá aí a delação aí do Paulo Preto, falando das marginais de São Paulo, 24 milhões. A gente tem também a história aqui do PSDB, que tem 97 milhões em caixa 2 em delações. Só o Zé Serra ficou com 40 milhões e por aí vai, né? Coisas do Brasil. Seguindo por aqui na TV, o Bolsonaro agradece a Maia pela aprovação da nova Previdência na Comissão de Constituição e Justiça, que aliás foi aprovada, e agora serão mais 40 sessões em outras constituições que virão por aí. A coisa realmente vai demorar um pouco mais. Em sessão tumultuada, a CPI das universidades é instalada na Lesp. Essa aí da CPI da Lesp? Exatamente. O pessoal quer saber onde vai. Não sei se você sabe, aqui no estado de São Paulo, por exemplo, uma porcentagem do ICMS que você paga vai aí para bancar as universidades estaduais. USP, Unesp, Vunesp, entre outras mais aí, né? O pessoal quer saber de que maneira isso é utilizado. Porque tem gente com salário alto, o que tem de ideologia também colocada dentro dessas faculdades estaduais aqui do estado de São Paulo é uma brincadeira, uma grandiosidade. Tudo isso pago com o seu dinheiro. Se isso fosse uma faculdade privada, problema tudo bem teria, mas não seria tão grave como, de repente, você que está bancando uma coisa que nem sabe o que é que está acontecendo na CPI das universidades, que é instalada na Lesp, e a gente vai ter novidades e tenho certeza que vai chocar muita gente o que a gente vai ficar sabendo nessa história da CPI das universidades no estado de São Paulo, que foi instalada na Alesp. Para encerrar esse primeiro bloco aqui, já estamos em cima da hora, né? A Carmen Lúcia suspende a ação que permite oferecer a cura gay. Bom, essa história é do Marco Feliciano, entre outras coisas. Aí a nossa ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia. Mas tudo isso gira em torno da ideologia de gênero, né? É uma ideologia que está sendo implantada, vinha sendo implantada durante muito tempo aí nas escolas. Até aí tudo bem, o que o pessoal faz em casa, dentro de quatro paredes, problema de cada um. A briga da direita, da esquerda e do centro e da família brasileira a respeito do que é ensinado na escola para os seus filhos menores, né? Até 12 anos de idade, quando começa a adolescência, por exemplo. Essa história de dizer que a criança nasce neutra, tanto a menina como o menino nasce neutro, não sabe se é menino ou se é menina, a vida vai dizer se você que tem bingolim vai ser menino ou se você que tem pepeca vai ser menina. Isso aí é o que a ideologia de gênero
tenta transmitir aí nas escolas. Isso aí, com todo respeito, eu sei que eu já estou um pouco velho também, a minha ideia pode estar ultrapassada, mas é assim que eu penso e muita gente pensa do mesmo jeito. Na escola, você ensina, em casa você educa e na escola você ensina. E esse é um tipo de coisa que acho que não acrescenta em escola para crianças até 12, 13 anos. Depois, a vida vai ensinando, você realmente vai saber que lado que de repente você vai estar nessa história, já que a gente tem aí vários, né? Antigamente era 2, agora tem L, G, B, T, I e tem mais uma, né? Para você ver, eu não sei todas as histórias, não é questão de ser careta, de ser velho e tudo mais, mas a partir aí dos seus 16, 17 anos, sei lá, a idade que for, aí criança não, né? Você já tomar aí a intenção daquilo que você quer para a sua vida, o problema é seu. E o que você faz dentro da sua casa, dentro do seu quarto, entre 4 paredes, só você. Agora, fazer apologia à ideologia de gênero, eu realmente sou contra. Vamos a um rápido intervalo comercial. Na sequência, a gente continua trazendo as informações para você que não teve a oportunidade de ficar sabendo do que aconteceu durante a semana entre os principais jornais que a gente traz aqui, o Globo, Portal G1, Folha de São Paulo, também o Estado de São Paulo, aqui especificamente Cidade Americana, o Jornal Liberal, Jornal Todo Dia, para deixar você informado sobre as coisas que estão acontecendo no Brasil, aqui na nossa região, na nossa cidade, ok? Vamos para o rápido intervalo, a gente volta já. Excelente oportunidade de negócio. Sítio à venda em Monte Castelo, cidade do interior de São Paulo, com 48 mil metros quadrados ao lado da cidade. Ideal para loteamento ou grande oportunidade de investimento. Cidade em expansão. Se você se interessou, ligue agora mesmo para o 19 3408 6464 ou 98317 6642. Não perca esta oportunidade. Você gosta de café? Que bom! Agora imagine um café cultivado a mais de 1.200 metros de altitude, no coração das montanhas de Minas. Um café especial, colhido na hora certa, torrado no ponto certo, mantendo todo o aroma e paladar de um verdadeiro café arábica. E o melhor, orgânico, sem nenhuma gota de agrotóxico, 100% natural e que você não encontra em qualquer lugar. Esse é o café Ibiporá. Vale a pena experimentar. Ok, estamos de volta aqui pela RPTV com Sociedade, Política e Negócios, falando da nossa sociedade, dos políticos e suas intenções e dos homens e mulheres de negócio que vão conseguir mudar esse país, com certeza, né? Tem muita gente que está torcendo contra, né? Do quanto pior, melhor. Eu estou torcendo a favor já faz muito tempo. Estava vendo aqui entre as informações, amenizar um pouquinho aqui. A gente vai ter, logo mais aí, a NASA está divulgando fotos de asteroide que vai passar perto da Terra. Pode você colocar as fotos para a gente aí, por favor, Arthur? O asteroide tem diâmetro estimado em 490 metros, cerca de 50 metros a mais que o Empire State Building, ok? Uma sonda da Agência Aeroespacial dos Estados Unidos registrou novas imagens, que é essa que você está vendo aí, do asteroide 101955 Bennu, que está listado entre os corpos celestes que passarão perto da Terra. A sonda da missão Osiris-Rex coletará amostras do asteroide para fins de estudo. Para você ter uma ideia, o asteroide tem um diâmetro estimado de 490 metros, cerca de 50 metros a mais que o Empire State, que nem eu acabei de falar. Apesar disso, é considerado um asteroide pequeno. Ele pode vir a colidir com a Terra no final dos anos, no finais do século 22. Olha, tá longe. Onde é que você vai estar no século 22? Com certeza aqui que você não vai estar. Porém, apenas 0,037% de chance disso acontecer, né? O chefe do Departamento de Astronomia da Universidade de São Paulo disse e explicou
que os asteroides ao nosso alcance são fonte importante de informação sobre a formação do sistema solar. Realmente, né? É uma chance de analisar em laboratório o material que teve praticamente o mínimo de alteração em 4,6 bilhões de anos. Curiosidades também aqui no SPN TV News. Vamos seguindo por aqui então com as principais fatos políticos durante essa semana, né? Bom, internacional, o Kim Jong-un, lá da Coreia do Norte, pede a Putin que trabalhe em conjunto para resolver a questão nuclear. Estiveram juntos aí, fizeram uma reunião lá do outro lado da Rússia, né? E o Kim não está muito contente com os Estados Unidos, não. Disse que usaram de má fé contra a Coreia do Norte. Afinal de contas, a Coreia do Norte entrou aí numa relação muito boa com os Estados Unidos, entre aspas, aí por muito boa, porque afinal de contas conversaram a primeira vez nos últimos 70 anos, né? Só que os Estados Unidos firmemente querem que eles acabem com esse plano, com esse projeto de armas nucleares que já vem vingando por lá há muito tempo. Em contrapartida, os Estados Unidos iriam afrouxar um pouquinho as sanções comerciais que estão aí realmente sufocando a Coreia do Norte. O Putin, que é o presidente da Rússia, quer fazer parte dessa história, né? E então, juntamente com o Kim, juntamente com o presidente lá dos Estados Unidos, vão conversar futuramente para ver se conseguem entrar num acordo, ou seja, sem armas nucleares lá na Coreia do Norte e sem sanções econômicas para o país que realmente está passando um aperto danado, passando fome inclusive, ok? Esperamos que tudo chegue aí num bom termo. Por aqui, Arthur Bonitão, para de jogar aí e vamos trabalhar, rapaz? Vamos lá. O Mourão conspira contra o Bolsonaro, afirma aí o Marco Feliciano. Aliás, essa briga do Mourão com o filho Carlos Bolsonaro, filho do presidente, ontem, inclusive, o pessoal falou a respeito disso, a Joyce Hasselman, que é líder do governo, é um problema dos dois, do Mourão e do filho do Bolsonaro. Agora não adianta colocar aí o presidente da República no meio dessa história. O Bolsonaro não vai brigar com o Marco Feliciano, não vai brigar com o Mourão e não vai brigar também com o seu filho, que ele diz ser um dos grandes responsáveis da sua eleição à presidência da República, e a gente sabe que foi isso que aconteceu pelas redes sociais, né? Antes da eleição, ninguém pensava que o Bolsonaro seria eleito aí presidente da República, graças ao seu filho Carlos Bolsonaro, que ativou toda a rede social e realmente com 8 segundos, né, que teve o Bolsonaro na época, vamos nessa aqui, com 8 segundos que o Bolsonaro teve na época, não ia conseguir fazer grande coisa. Então, ele não vai brigar, né? Com certeza não vai brigar. Bom, por aqui, cidade de Americana, mostra a foto aí da passarela de pedestres sobre os trilhos aqui. Pois é, tá vendo? Pois é, já foi aí retirada, ela vai, pelas informações que a gente tem, ela vai ser aí aumentada em sua altura, não em largura, né? Vai aumentar nesse altura, porque vem por aí a história dos trens intercidades. Esse é um dos motivos, me parece também. Vai haver também uma recuperação e uma retirada também da parte de cobertura da estação ferroviária. Foi uma briga, inclusive, que nós tivemos hoje, porque a estação ferroviária aqui é tombada, é patrimônio histórico-cultural. Eu não sei de que maneira eles vão ter autorização para mexer nisso aí. Apesar que a Rumo, que detém aí a parte comercial da linha férrea, que corta a cidade americana, cidade de Limeira, cidade de Nova Odessa, cidade de Sumaré, enfim, todas as cidades aqui da nossa região praticamente, vai conseguir fazer esse tipo de alteração. Eles têm que fazer, obviamente, aí a manutenção de toda a linha férrea e das estações ferroviárias que estão aí no percurso todo, né? Mas a história dos trens intercidades é uma realidade, parece que vai acontecer, que vai sair de São Paulo e virar até a cidade americana no seu primeiro momento, depois futuramente vai seguir aí para o interior do estado de São Paulo. Só de lembrar que tudo isso já existia, né? Durante quanto tempo, você que é um pouco mais velho, mas você que é um pouco mais jovem deve saber também, que tudo isso aqui era servido
por trens, né? Trens de passageiros, trem de carga, enfim, né? Agora só ficou para carga. E a gente sabe que o transporte ferroviário é um dos mais baratos, né? Tanto que tem o metrô em São Paulo, tanto que tem aí os trens lá da cidade de São Paulo e em outros cantos do país. A malha ferroviária antiga do Brasil era uma das mais complexas até certo tempo atrás. Depois tudo isso foi abandonado, muita coisa se perdeu no tempo e parece que o pessoal está se atentando para isso aí, principalmente os governos, né, do estado de São Paulo, no primeiro momento, e fazer isso voltar a trabalhar em prol da população carente de transporte. A gente tem aí o transporte de carga sobre caminhões, e a gente sabe que estamos na mão dos caminhoneiros. Se o pessoal resolver parar, o Brasil para, como aconteceu em maio passado. Lembra, né? Então, é porque o diesel aumenta e o frete não aumenta, o pessoal não consegue trabalhar, não ganha dinheiro, aquela coisa toda. Agora, se tivesse uma divisão entre transporte ferroviário e transporte rodoviário, a coisa ia ser um pouco mais interessante para ambos os lados, né? Bom, por aqui também, não só aqui na cidade, mas na região, no Brasil todo, aliás, mega operação colocou na cadeia 137 foragidos da Justiça, isso aqui na região de Americana. Foram 137 foragidos que foram para a cadeia. No Brasil, foram muito mais, né? Obviamente. Bom, notícia ruim aqui, o país fechou 43 mil vagas de trabalho em março, no primeiro resultado negativo do ano. 19 estados perderam postos formais. Essa história da não aprovação ou da protelação aí da reforma da Previdência é responsável por tudo isso aqui, você pode ter certeza, né? Porque enquanto essa reforma da Previdência não for aprovada, e ela tem que ser aprovada, você sabe disso. Se você não sabe, você está agindo aí de má fé, eu não sei de que maneira, de repente, será aprovada, mas será que ser aprovada? Nós vimos aí o vídeo, né? Projeto da reforma da Previdência, por que não aprovam? Porque se realmente a reforma da Previdência fizer bem para o Brasil, vai fazer bem ao governo Bolsonaro, né? E muita gente que é contra o governo Bolsonaro não quer que a reforma seja aprovada. Essa história que reforma vai prejudicar os mais pobres é uma falácia, é uma besteira, para não falar outra coisa, né? Temos aí uma história a respeito da discussão que vem acontecendo, que aconteceu lá na Comissão de Constituição e Justiça, com a bancada da chupeta, o Arthur. Aquele vídeo onde tem aí o pessoal discutindo ou não tá com você? Não, tudo bem, não tem problema não, a gente pega e vai falando por aqui mesmo, né? E é mais ou menos isso que vem acontecendo, certo? Seguindo aqui, mais uma decisão, essa do Supremo Tribunal Federal, que vai afetar todo o Brasil. Decisão sobre a Zona Franca de Manaus vai estimular fraude, diz especialista. Subsídio chega a 16 bilhões por ano. Nessa fase que o Brasil está precisando retirar subsídio de várias categorias, de vários segmentos da economia, mais uma vez aí o Supremo Tribunal Federal jogando contra o governo. Subsídio de 16 bilhões por ano. Que a Zona Franca de Manaus tem que existir, obviamente a gente sabe que tem toda uma estrutura armada em cima disso, e realmente o estado do Amazonas iria entrar em graves dificuldades se isso acontecesse. Mas também não precisa abrir de uma vez geral e restrito, né? 16 bilhões por ano é muito dinheiro. Bom, governo abre parte de dados sobre a reforma. Líderes partidários dizem que oferta de cargos é insuficiente. Esse aqui é o pessoal do Centrão, né? Mas o governo está lutando de todas as formas para que essa história do tomar lá da cá não aconteça, né? Olha só, essa é uma denúncia muito, muito grave. O governo abre parte dos dados, mas líderes do Centrão dizem que a oferta de cargos é insuficiente, né? Coisa, vamos para essa, que coisa é isso, né? Tomar lá da cá, tudo bem, a gente sabe que o governo, quando assume tanto o Estado, como o município, como no caso aqui o Brasil, você vai colocar dentro do governo pessoas que estão jogando no seu time, você não vai colocar adversários para trabalhar com você, isso aí é óbvio, né? A verba que de repente eles têm direito para trazer aí para suas bases, no caso governo federal, deputado federal trazendo verba para o seu município, para o seu estado,
É uma coisa normal, são verbas institucionais que fazem parte. O pessoal realmente tem que trazer. O governo vai ter que acabar liberando isso mais cedo ou mais tarde, né? É uma coisa normal, que é normal acontecer. Mas aqui nessa história do toma lá da cá, do Centrão, que não é nem de direita e nem de esquerda, a gente fica aí vendo a dificuldade que o governo vai ter realmente para aprovar aí a reforma da Previdência. Entre outras coisas, essa aqui é uma outra também muito grave. Ministro Barroso, do Supremo Tribunal Federal. Abre aspas, palavra do próprio ministro. Se você perde a credibilidade, a força é a única coisa que sobra. Fecha aspas, afirmação aí do Barroso, comentando a percepção da população brasileira sobre as decisões da Corte, decisões aí do Supremo Tribunal Federal, que vão de encontro a tudo que é ruim e que a população brasileira já está ligada já faz muito tempo a respeito do que acontece aí no Supremo Tribunal Federal. Aí o ministro do Supremo, no caso aqui o ministro Barroso, vem com essa frase forte, fortíssima, né? Se você perde a credibilidade, a força é a única coisa que sobra, né? Eu entendi de uma maneira essa história aqui. A população pode se revoltar contra o Supremo Tribunal Federal, né? Bom, a vice é sempre uma sombra, mais uma, é só essa aqui do Bolsonaro. Vice é sempre uma sombra, mas por enquanto está tudo bem, disse o Bolsonaro a respeito sobre o Mourão. Essas histórias que o Carlos Bolsonaro vem colocando, essa briga que vem acontecendo entre o Mourão, que disse que quando um não quer, dois não brigam, né? Está saindo fora das brigas do Carlos Bolsonaro, que eu já disse aqui também, e espero que você concorde, que é um problema dos dois, não tem nada a ver com o presidente da República. O presidente não vai assumir nem o Carlos Bolsonaro e nem assumir, ele não vai brigar com o Carlos Bolsonaro, que é seu filho, não vai brigar com o Mourão, que é o seu vice, né? Uma outra notícia aqui, índice da criminalidade cai, mas a polícia mata mais de 2 por dia. Temos aí, olha, só para você ter uma ideia. Nós temos, né, 415.900 vagas aproximadamente nas prisões do Brasil. Mas nós temos presos, por enquanto, 708.500, né? Tem um déficit de 292.600 presos que estão aí abarrotados, colocados aí como mercadoria nas prisões. Aí você vem vendo os dados também, presos provisórios são 252 mil que poderão futuramente ser liberados, entre outras coisas. O que falta é prisão, mas antes da prisão falta escola, porque escola evita que tudo isso aconteça, né? Inclusive mencionei hoje meu grande amigo falecido Jamil Solomon, inclusive tem a creche Letícia Duarte aqui de Americana, que tem o nome do Jamil Solomon, foi durante muito tempo administrada por ele, e não é dele a frase, mas está escrito lá na frente, né? Educai as crianças para não ser preciso punir os homens. E essa é uma grande verdade. Também uso sempre o exemplo da Coreia do Sul. A Coreia do Sul, nos anos 50, depois da Guerra das Coreias, estava atrás do Brasil muito, mas muito atrás do Brasil. O que aconteceu? Eles investiram aí, não sei a porcentagem exata do PIB também em educação. Demora, é uma coisa que demora, né? Mas sei que hoje está entre as principais, né? A Coreia do Sul é uma das principais nações em tecnologia. Criminalidade praticamente zero, tipo o Japão, Coreia do Sul e tudo mais, né? Se você não investe em educação, você nunca vai ter um resultado lá na frente. Você vai ter mais bandidagem. Educação, habitação, emprego, saúde é o que o governo tem que se concentrar, né? Principalmente a educação. A educação, daqui 30 anos, se você começar a investir hoje, deixar todas as crianças de 0 ano, até completar o segundo grau, pelo menos, 16, 17 anos, pelo menos, né? Daí você pode fazer um curso técnico, faculdade, outras coisas, não é opção mais aí, mas isso é obrigatório, né? A criança tem que sair de casa e ir para a escola, no mínimo até terminar o segundo grau, no mínimo até terminar o segundo grau, né? E tudo isso vai mudar lá na frente, com certeza, mas demora no mínimo 20, 30 anos para isso acontecer. E o Brasil
perdeu aí a grande chance de ter feito isso tempos atrás, na mudança aí de Juscelino Kubitschek, tivemos a ditadura militar, redemocratização, nova Constituição 1988 e nada realmente aconteceu nessa época aí. Onde é que nós estamos? Como é que está o nosso tempo aí? Dá para ir? Bom, vamos trazer a coisa aqui para a cidade americana, porque nessa noite morreu o empresário Pio Sardelli. Estou falando aqui de sexta-feira, viu, gente? Está aí a foto dele. Nossos sentimentos à família tradicional aqui da cidade americana, veio da Itália, fez fama e fez dinheiro aqui na cidade, porque sempre trabalhou e trabalhou muito. Pio Sardelli morreu jovem, aos 71 anos, ele que é parente do deputado também, Chico Sardelli, enfim, nossos pêsames e aqui a família do Pio Sardelli, mais um que morre. Essa semana também morreu o Ernesto Pavan, da papelaria Polo, tradicionalíssimo aqui na cidade americana, ajudou durante muito tempo na parte eleitoral, todo mundo conhecia, todos os políticos, todo o pessoal da imprensa, aqui também a nossa reverência ao Ernesto Pavan, falecido também durante essa semana. Os mais velhos, mais inteligentes, estão deixando aqui o pessoal da cidade. Espero que os mais novos, sigam o exemplo dos mais velhos e que a coisa continue rodando por aí. Bom, a Procuradoria-Geral da República quer a perda de mandato, tomara que aconteça, condenação de Collor a 22 anos de prisão, mais o ressarcimento de 60 milhões de reais em um dos processos aí do Fernando Collor de Mello, que enganou uma nação inteira nos anos 90. Aliás, no ano 90, quando ele assumiu, foi 89, né? Fernando Caçador de Marajás. Muita gente entrou nessa, inclusive eu. Bom, falamos a respeito da lotação aí dos presídios, né? Falamos inclusive com os gráficos que você viu aí. Um outro assunto polêmico aqui na cidade americana, juiz autoriza 100 guardas municipais a atuarem com porte de arma vencido. O pessoal deixa vencer o porte de arma, são 100 guardas, 101 para ser mais exato, né? E agora o juiz Clemente, né, deu aí uma liminar, que esse pessoal possa trabalhar com o porte vencido durante um período até que a Polícia Federal renove aí e tudo mais, né? Bom, mais ou menos é o que aconteceu por aqui. Vamos falar rapidinho aqui do horário de verão, afinal de contas, notícia importante. Coloca pra gente a foto aí. Bolsonaro assina decreto que encerra o horário brasileiro de verão, está aí a foto. A medida foi adotada no Brasil pela primeira vez em 1931, adotada em caráter permanente a partir de 2008. Muita gente gosta, muita gente odeia, mas foi confirmado o anúncio feito no início do mês. O presidente Jair Bolsonaro assinou nessa quarta-feira, dia 25, próximo passado, decreto que encerrou aí o horário brasileiro de verão. A medida foi tomada durante a solenidade no Palácio do Planalto, que reuniu autoridades como o vice-presidente, está aí o Hamilton Mourão, ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque e o próprio presidente. Está aí, você viu, não teremos mais horário brasileiro de verão, certo? Certo. Vamos lá então, para encerrar, notícia que vem aí, aliás, vou convidar mais uma vez o presidente da Assembleia aqui do estado de São Paulo, Cauê Macris, para vir falar com a gente a respeito dessa história aqui, porque o pessoal conta a verdade, mas conta meia verdade. O Cauê Macris quer que deputados tenham auxílio carro de R$ 4.244 mensais. Até aí, isso chama atenção, muita gente é contra, não estou aqui defendendo o deputado não, porque eu vou contar a notícia inteira, né? Não metade da notícia. A mesa diretora da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, presidida pelo deputado Cauê Macris, protocolou projeto de resolução que prevê um auxílio veículo de R$ 4.244 para deputados. Se aprovado, o auxílio custará R$ 398 mil aos cofres do Estado, isso se for utilizado por todos os deputados. A medida é válida, presta atenção agora, para parlamentares que decidirem abrir mão do veículo da frota da casa e optar pelo aluguel. Atualmente, os deputados possuem, além do subsídio de R$ 33.100 por mês de verba de gabinete, tem aí o carro, o motorista e tudo mais. A grande pergunta é a seguinte: quanto custa o aluguel de um carro mensal?
à disposição do deputado, qualquer um que seja, são mais de 60, né? Desculpe a minha ignorância aqui, para não falar o número correto aqui, né? Quanto custa um carro para cada deputado estadual? Motorista à disposição 24 horas, devem ter pelo menos 4, né? Todos os dias da semana são 4 motoristas. Quanto ganha cada motorista? Quanto custa o aluguel do carro? É uma frota toda para todos os deputados. Para ver o que custa menos, né? O que custa menos. Se os deputados se contentarem com os 4, que eu duvido, 4.244 para fazer o seu transporte pessoal, ande Uber, né, deputados, todos, né, todos os deputados do Estado de São Paulo, quanto custa um Uber? Mas o pessoal não quer, o pessoal quer ter o motorista ali à disposição 24 horas por dia, porque afinal de contas vem a placa lá, a Assembleia Legislativa, tudo misturado com poder e com dinheiro. Mas a notícia correta é o seguinte: quem optar pelos 4.244 tem que abrir mão do veículo da frota da casa, né? Eu não sei quanto custa, porque eu não tenho essa informação, tem aqui. Olha só, cada representante do povo paulista terá direito a 50.928 por ano. Com esse valor é possível adquirir um carro, então aqui a história vai para um outro lado também, certo? Então é o seguinte, quem optar pelos 4.244 tem obrigatoriamente que abrir mão aí do seu carro, que fica à disposição 24 horas por dia com o motorista e tudo mais. Certo, Cauê? Acho que a notícia é essa. Se tiver alguma coisa errada, você que me corrija, aliás, já está convidado você também, pai, irmão, e a gente convida todos os deputados e vereadores para participar com a gente. Porque, afinal de contas, você pode gostar do deputado, pode não gostar do deputado, mas se ele está lá, é porque alguém votou. E no caso aqui do deputado, foi muito bem votado, não só ele, como o pai, como o Rafael aqui, vereador na Cidadania Americana, entre outros. Só está lá porque é votado, né? Se não for votado, não vai estar lá, ok? Gente, obrigado pela participação, pela sua audiência. Vamos estar de volta na próxima sexta-feira ou em qualquer outra edição extraordinária com convidados especiais que possam estar passando aqui pela nossa região. Vamos falar sempre da nossa sociedade, sempre de política e sempre de economia aqui no SPN TV News pela RPTV. É a rede paulistana de televisão, canal 8 da NET, aqui de Americana para Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Campinas, depois Limeira, Rio Claro, Araras, Mojimirim, Mogi Guaçu, também a cidade de Piracicaba, canal 5, apenas a cidade de Piracicaba, canal 5 da NET, ok? Muito obrigado, um ótimo final de semana a todos, vamos estar de volta na próxima semana com mais um SPN TV News. Tchau e até lá.